Abre a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 21. Cutuca esse crente do teu lado aí, pergunta para ele: pronto para alterar a rota? Porque hoje o Espírito de Deus vai alterar rotas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e também havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Abaixe sua cabeça e não feche a sua Bíblia, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, queremos Te louvar, Te engrandecer, Deus, e em nome de Jesus, Pai, eu Te peço que o Senhor possa ministrar sobre nós essa noite, Pai, que a palavra ministrada desse altar não venha sair de mim, mas sim do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, que a palavra venha, Senhor, como flecha certeira aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus, usa-me para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. O capítulo 21 vai começar contando um momento em que Jesus, depois da ressurreição de Jesus, e ele conta sobre Pedro, né, e também alguns outros discípulos. E o que acontece? Aqui ele fala que Jesus se manifestou aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Ele tem 3 nomes: mar da Galileia, mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. E chama muito a atenção a Galileia ser um lugar retratado nos evangelhos, e nesse capítulo principalmente, porque a Galileia foi um lugar que Jesus escolheu. Era um lugar em que o povo tinha contato com a cultura pagã. Eles tinham contato com os sírios e com os fenícios. Então, por isso, eles eram judeus, tinham judeus na Galileia, mas ainda assim eles tinham contato com a cultura pagã. E por conta disso, eles eram considerados inferiores aos outros judeus. E Jesus, a partir do momento em que ele escolhe a Galileia para viver, e creio eu, com o propósito de Deus para isso, ele quebra todo o paradigma dizendo: ainda que a imagem pareça ser de pessoas que tenham contato com culturas pagãs, que tenham contatos com coisas que não procedem de Deus, ainda assim Jesus escolhe e fala: eu quero. Então, a gente tem que entender que, independente de tudo, independente de qualquer situação, Jesus ele está disposto a entrar em qualquer circunstância, seja ela ruim, a pior possível, para nos trazer transformação e vida. E Tiberíades era uma das cidades
que ficava na região da Galileia. Bota para mim, Felipe, por favor. Aqui, ó, é o mar da Galileia e ali atrás é a cidade de Tiberíades. Essa região que englobava, né, essas cidades englobavam a Galileia. É uma região ao norte de Israel e o mar da Galileia, ele fica no meio dessas cidades. Então, ele não tem saída para outros lugares. Então, assim, o maior ofício que existe nessas cidades é a pesca. E Pedro, como a gente leu aqui, ele era pescador, todo mundo conhece a história de Pedro, e Pedro nasceu em Betsaida, que é uma cidade que fica também na Galileia. Mas Jesus escolheu morar em Cafarnaum, e Pedro também, durante um momento da sua vida, foi até Cafarnaum e foi morar lá. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 do livro de João, também a partir do versículo 35, que André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E aí, um certo dia, estava João Batista com seus discípulos e vinha Jesus passando. E aí ele falava assim: eis aí o Cordeiro de Deus. E alguns desses discípulos deixaram João Batista e foram seguir Jesus. E André chamou seu irmão Pedro e foi até ele. E chegando até Jesus, Jesus disse para Pedro, na verdade, só para detalhar aqui, até esse momento, Pedro era chamado de Simão. Esse nome Pedro foi dado depois por Jesus. E Simão é um nome em grego. E no hebraico ele é traduzido como Simeão. E Simeão foi o segundo filho de Jacó. E como lá em Gênesis vai retratar, Simeão era um homem violento e irado. E Jesus, quando encontra com Pedro, o Simeão, ele diz assim: te chamo Cefas. Ele chamou Pedro de Cefas. E Cefas significa Pedro. E em grego, Pedro significa Petros, que é pequeno fragmento de pedra. E nesse momento, Jesus virava para Pedro, no primeiro encontro, e dizia: Pedro, a partir de hoje, você deixa de ser um homem violento, você deixa de ser um homem irado, você passa a ser pequeno fragmento, pequeno diante de mim, mas forte e resistente diante dos homens. E a partir desse momento, Jesus dava uma nova identidade a Pedro. E depois disso, Jesus encontrou com Pedro, o seu irmão e os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E eles estavam na praia e Jesus chega lá e os chama. E nesse momento, Jesus estava chamando eles para ser discípulos. Apesar de Pedro já ter encontrado com Jesus, ele não se tornou exatamente discípulo naquele momento. Então, a trajetória de Pedro vai mostrar que ele era um homem violento, ele era um homem questionador, ele era uma pessoa completamente impulsiva. Mas independente de tudo, Jesus foi lá e escolheu Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos, Pedro foi um dos primeiros apóstolos. Mais na frente a Bíblia vai contar que Pedro se tornou um grande apóstolo e instituidor da Igreja de Cristo na terra. E Jesus escolheu Pedro enquanto ele pescava para ser discípulo. Depois, Jesus deu experiência a Pedro. Jesus foi chamado por Jairo, que era um principal da sinagoga, porque a filha de Jairo tinha morrido. E Jairo foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até a casa dele, para que Jesus pudesse curar a filha dele. E Jesus, indo lá, não deixou que todos os discípulos fossem, mas o discípulo que foi com Jesus, uns do que foram com Jesus, foi Pedro. E essa foi uma das primeiras experiências que Pedro viveu com Jesus. Pedro participou de uma cura frente a frente. E Jesus estava mostrando para Pedro: apesar de você ser um homem violento, apesar de você ser questionador, apesar de você ser impulsivo, eu te dou experiência. E a partir da minha experiência você recebe transformação. E no capítulo 10 de Marcos, vai relatar que Pedro foi escolhido como apóstolo. E a partir do momento que ele foi escolhido como apóstolo, ele recebeu unção. Mais à frente, no capítulo 14, vai relatar também que Jesus tinha ido ao monte orar e os discípulos tinham entrado no barco. E sem perceber, o barco foi se afastando da praia e os discípulos não perceberam. Quando Jesus viu, eles já estavam distantes da praia. Então Jesus foi andando sobre as águas. Muitos devem conhecer a história. Jesus foi andando por sobre as águas. E ao se aproximar do barco,
os discípulos ficaram com medo e acharam que fosse um fantasma. E Pedro, como um questionador, virou para Jesus e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz-me andar sobre as águas. E Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Mais uma experiência que Jesus estava dando para Pedro. No capítulo 15 e também no 14 do livro de Marcos, vai relatar as duas multiplicações. Cada capítulo vai relatar a multiplicação dos pães e peixes. Pedro estava lá junto com os discípulos. Pedro participou dessa multiplicação. Pedro participou desse milagre. No capítulo 16, Jesus dá autoridade para Pedro no mundo espiritual. Jesus diz assim: dar-te-ei chaves dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, nesse momento, Jesus estava preparando Pedro para ter uma autoridade no mundo espiritual, para ter uma autoridade ministerial. E Pedro foi um homem que, assim, eu confesso que Jesus devia ter muito orgulho dele, porque Jesus sondava o coração de Pedro e Jesus sabia o esforço que Pedro fazia para tentar viver conforme o Senhor queria. Pedro era um homem comum, como qualquer de nós aqui. E como qualquer homem, ele tinha suas dificuldades. Ele tinha uma personalidade muito forte, e diante de todos os outros discípulos, ele com certeza foi o que deu mais trabalho, mas era o que Jesus mais investiu, e Jesus gosta de investir em pessoa que dá mais trabalho, varão. Então você aí que dá trabalho para o teu líder, Jesus vai investir em você. No capítulo 18 do livro de Mateus, Pedro recebeu um ensinamento sobre perdão. Ele pergunta para Jesus sobre perdão, e Jesus diz que ele não tem apenas que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E no capítulo 17 vai relatar que eles se viram diante de uma situação que teriam que pagar um imposto. E Jesus disse a Pedro: Pedro, vai até a praia, pega o peixe e retira uma moeda da boca do peixe, e com essa moeda você vai pagar o imposto por mim e por ti. Nesse momento, Jesus estava virando para Pedro e estava falando: Pedro, eu te tirei da pescaria, porque quando o Senhor escolheu Pedro, ele falou assim: você não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E Jesus pegou a habilidade que Pedro tinha de ser pescador, mas para usar no ministério. E em nome de Jesus, Deus vai usar a tua habilidade dentro da obra dele. Toda a habilidade o Senhor te deu e você vai usar para ele. E Jesus nesse momento virava para Pedro e falava: Pedro, volta lá para pescar, eu te tirei daí, mas você vai voltar, porque a partir disso eu vou te dar experiência, eu vou estar usando a tua habilidade para a minha obra. E no capítulo 19 do livro de Mateus, vai relatar, e Pedro perguntava: Senhor, o que será de nós, parafraseando, o que receberemos nós que deixamos tudo para te seguir? E o Senhor Jesus disse que assim como ele sentaria ao lado de Deus, glorificado, assim aqueles que deixaram tudo para o seguir, sentariam também num trono e teriam, e julgariam, as 12 tribos de Israel. Então, Jesus estava mostrando que independente deles terem largado tudo, Pedro e os discípulos, deles terem largado o seu ofício, deles terem largado a sua maior habilidade. Pedro não era um simples pescador. Muita gente pode pensar que Pedro era um pescadorzinho. Não, Pedro era um empresário de pesca. Pedro era sócio de Zebedeu e de seus filhos. Então ele tinha uma grande responsabilidade. Ele não ia só à praia, pescava e ia para casa. Com certeza uma empresa, ela tem contas, ela tem responsabilidades fiscais, tributárias, enfim, financeiras. Então Pedro tinha, além de pescar, Pedro tinha a responsabilidade de administrar. E a Bíblia vai falar que Pedro tinha um barco. E naquela época, uma pessoa não poderia ter um barco, um simples pescador. E sim, um empresário conseguiria ter um barco. Então isso comprova mais uma vez que Pedro era empresário da pesca. E Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Deixou o barco, deixou a pesca, deixou a empresa. A gente não sabe quanto tempo ele pode ter investido para estar ali com uma empresa pronta. Tem gente que investe anos, tem gente que perde dinheiro, tem gente que às vezes pede demissão do emprego para poder realizar o sonho de ser dono de algo. E a gente não sabe como Pedro fez para chegar até ali, mas com certeza não foi fácil.
E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, deixa que a habilidade que eu te dei, o dom que eu te dei, você vai usar na minha obra. E Pedro assim fez. O homem questionador seguiu Jesus. Como o Léo falou, Deus viu verdade no coração de Abraão. Abraão não questionou no caminho, e Pedro também não questionou naquele momento. Pedro foi, porque ele reconhecia Jesus como Cristo. E aqui, no versículo 3 Pedro vai dizer: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E você pode perguntar: poxa, mas você acabou de falar que o Pedro deixou tudo para seguir Jesus, e agora ele volta para pescar? E o mais interessante nesse versículo é que Jesus já tinha ressuscitado. No versículo 14, vai dizer que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, não era a primeira vez. Jesus ressuscitou e ele já tinha tido contato com Pedro e com os discípulos. Então, pela lógica, não tinha por que Pedro largar o ministério dele para voltar para pescar. Mas ele foi. Assim ele fez. Mas a gente vê na Bíblia que Jesus, quando foi para ser crucificado, no palácio de Caifás, no salão do palácio, Pedro foi reconhecido e perguntaram para ele: não é você um que anda com Jesus? E Pedro falou: eu não. E Pedro negou Jesus por 3 vezes, a gente conhece isso. E a Bíblia vai dizer no final dessa narração que Pedro chorou amargamente. Uma pessoa que ela trai outra, uma pessoa que machuca outra, quando a Bíblia diz chorou amargamente, quer dizer que estava doendo na alma. Aquela situação refletiu na alma de Pedro. Pedro com certeza necessitava de um perdão. Pedro necessitava encontrar com Jesus e receber perdão. Então, por esse motivo, que depois de ver Jesus morrer, ver Jesus ressuscitar, encontrar com Jesus a primeira vez, encontrar com Jesus a segunda vez depois de ressuscitado, na terceira vez, Pedro vai fazer aquilo que Deus não determinou para ele, porque ele necessitava de perdão. E aqui vai dizer que quando Pedro disse que ia pescar, os discípulos falaram, alguns dos discípulos, não todos, mas eles disseram: nós também vamos. E a gente tem que entender que o escolhido de Deus, ele tem responsabilidade sobre aqueles que o acompanham. Pedro, nesse momento, ele influenciou aqueles que estavam ao lado dele. E a gente tem que entender que as nossas decisões, muitas das vezes, vão influenciar pessoas que andam conosco. Nós, como servos do Senhor, nós temos uma responsabilidade nesse mundo, porque as pessoas olham para nós esperando algo de nós. As pessoas olham para nós esperando comportamento, as pessoas olham para nós esperando palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos escolhidos, nós fomos escolhidos, e quem é escolhido é visto. Então sempre tem alguém te observando, sempre vai ter alguém esperando algo positivo de você. E Pedro, apesar disso, Pedro foi, levou os discípulos que estavam próximo dele. E aqui vai dizer que entraram no barco e naquela noite nada apanharam. A Bíblia vai nos relatar, no livro de Lucas, no capítulo 5, o título do capítulo é A Pesca Maravilhosa. E os discípulos estavam no barco, tentando pescar, passaram a noite tentando pescar e nada conseguiram pegar. Chegou Jesus até a praia e eles falaram para Jesus que não tinham conseguido pescar nada. Mas Jesus falou: lança a rede para o outro lado. E Pedro virou para Jesus, não muito crendo naquilo, mas ele virou para Jesus e falou: sobre a tua palavra eu lançarei. E Pedro lançou, e eles apanharam tremenda quantidade de peixes. E foi um dos maiores milagres que os discípulos puderam viver em relação àquilo que eles estavam acostumados a tratar. A realidade deles era a pesca, e Jesus operou o maior milagre na pesca. E aqui diz que eles nada apanharam. Então a gente tem que entender essa noite que desobediência gera retrocesso. O milagre que Jesus fez lá atrás, ele pode repetir hoje, mas se você desobedeceu, ele vai cancelar o teu milagre.
No capítulo 4, continua. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E toda vez que a gente está debaixo de desobediência, toda vez que a gente olha para aquilo que o Senhor chamou, e a gente fala assim, Deus, eu não quero isso que você me deu, eu vou seguir para onde eu quero. Quando a gente faz isso, a nossa visão se fecha. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo 4, que eles não reconheceram Jesus, eles estavam com a visão deles fechadas, eles não reconheciam mais aquele que tinham chamado eles não reconheciam mais aquele que andava com eles não reconheciam mais aquele que ensinava. E no capítulo 5, Jesus perguntou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E parece até engraçado, né? Jesus sabia que eles não tinham pescado nada, e por que Jesus perguntou isso? Parece até ironia da parte de Jesus, né? Mas Jesus estava tratando eles, Jesus estava testando para o que eles responderiam. E eles responderam, não, nada pegamos. Eles nada conseguiram apanhar. Eles tentaram e nada eles conseguiram. Então, toda vez que a gente escolhe, como eu falei aqui, um caminho que Deus não planejou para a gente, Ele pega a responsabilidade sobre a nossa vida. A partir do momento que Jesus chama a gente, Ele pega a responsabilidade da nossa vida sobre Ele, amém? Ele nos sustenta, Ele garante até que a gente cumpra o propósito, amém? E a partir do momento que a gente está em desobediência, Jesus vira para a gente e fala, toma de volta a responsabilidade sobre a tua vida. Porque quando Jesus pergunta, filho, tendes aí alguma coisa para comer? Ele está dizendo, respondam por vocês, porque por mim eu já tenho aqui. Então, a gente tem que entender que assim, se a gente está em obediência, a gente tem que esperar no Senhor. Agora, aquele que está em desobediência, meu amigo, espera transformação, mas não espera muito milagre não, porque... E eles responderam, não, nada apanhamos. E toda vez que a gente tenta lutar com a força do nosso braço, toda vez que a gente tenta viver um caminho que para a gente é bom, mas para Deus é completamente desagradável, os resultados desse caminho serão completamente negativos. Você não rompe, você não vai viver aquilo que Deus planejou, você não vive milagres que o Senhor estava esperando para te dar. Às vezes Deus fica ansioso, porque Ele sabe onde a gente tem que chegar, e Ele sabe que a gente espera algo, Ele fica ansioso para entregar, Ele fica ansioso para fazer, não uma ansiedade que a gente tem, tá? Em nome de Jesus, Deus não tem ansiedade igual a gente tem não, tá? Mas Ele fica esperando, porque Ele quer honrar, porque assim, nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, e Deus sonda o nosso coração e vê o esforço que nós fazemos para tentar viver conforme a palavra dEle diz, conforme aquilo que Ele ordena. E toda vez que a gente vive conforme o Senhor ordena, Deus tem prazer em nos honrar, Deus tem prazer em nos abençoar. Então Ele fica esperando que a gente passe pelo processo e chegue aonde Ele determinou, para que Ele entregue tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele planejou e tudo aquilo que Ele disse. Porque quando uma pessoa tem um propósito, geralmente Deus Ele mostra, e durante o caminho Deus vai falando, Deus usa pessoas, Deus te mostra em sonho, Deus fala contigo, e você fica na expectativa, você sabe onde você vai chegar, e Deus fica esperando junto com você para te honrar. E nesse momento Deus não tinha no que honrar, eles estavam desonrando a Deus, estavam desonrando completamente, eles estavam negando aquilo de melhor que Jesus tinha planejado para a vida deles. E no versículo 6 vai continuar dizendo, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus estava voltando àquele milagre da pesca maravilhosa. Jesus estava dizendo para eles, preste atenção, eu estou te lembrando o que eu fiz lá atrás, eu estou te lembrando de onde eu te tirei,
Eu estou te lembrando as experiências que eu te dei. Acorda, Pedro. Olha o que eu estou te mostrando. Olha o que está diante dos teus olhos. Mas mesmo assim, Pedro não reconheceu que era Jesus. E eles lançaram a rede à direita. E vai dizer que assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Pegaram muito peixe, muito peixe. E nesse momento Jesus, apesar deles terem negado aquilo que Jesus planejou, Jesus estava vendo para eles e estava falando: você pode me negar, mas eu não preciso de você para fazer o meu milagre. Eu não preciso de você para operar sinais e maravilhas. Eu não preciso de você, agora você precisa do meu milagre. Você com certeza precisa do meu milagre. E nesse momento Jesus deu uma palavra de ordem: lançai a rede à direita do barco. Jesus sempre vai ter uma palavra de ordem para a nossa vida. Toda vez que tiver um caos, toda vez que a gente tiver sem saída, sem solução, Jesus vem com uma palavra de ordem. Jesus vem para acalmar o mar. E o lado direito, ele é o lado da bênção, ele é o lado da autoridade. E a partir desse momento, Jesus estava dizendo para eles: eu estou operando com unção e autoridade sobre vocês. Eu estou operando, declarando o meu governo sobre a vida de vocês, porque sozinho vocês não conseguem se sustentar. Quem governa sou eu. Eu continuo governando. Vocês estão fazendo a minha vontade ou não, o governo é meu. E o capítulo 7 vai dizer que aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava, a gente sabe, é João. E João disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. João foi o primeiro a ter a visão restabelecida. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus. E toda vez que você estiver num caminho que o Senhor não preparou, toda vez que você estiver vivendo aquilo que você quer, Deus vai colocar um João na tua vida para te restabelecer a visão. Sempre vai ter um João para te restabelecer a visão. Apesar do João ter acompanhado ele no caminho errado, o João traz a memória, aquilo que traz esperança a Pedro. Então, em nome de Jesus, toda vez que você pensar em parar, toda vez que você pensar em negar aquilo que o Senhor preparou, toda vez que você pensar em viver a tua vontade, traga à memória aquilo que te traz esperança, seja uma palavra, seja uma promessa, seja uma experiência com Deus, traga à memória. Isso vai nos dar alimento, isso vai nos dar energia para seguir em frente. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. A pessoa que está em desobediência, ela fica envergonhada, ela traz para si vergonha. E Pedro nesse momento já estava amargurado por ter negado Jesus. E eu creio que esse é um dos motivos que Pedro voltou a pescar, depois de ter encontrado a terceira vez com Jesus, depois de ressuscitado. Eu creio que Pedro voltou a pescar porque ele estava completamente ferido. E uma pessoa ferida, ela não tem coragem de chegar para o Senhor e falar: Deus, me restaura. Senhor, me perdoa. Jesus, faz de novo aquilo que o Senhor fez no início. Porque aquela pessoa que trai, como foi o caso de Pedro, aquela pessoa que sai da vontade de Deus, ela fica completamente arrependida. Só que o ser humano, apesar de arrependido, o ser humano é muito orgulhoso. Então, ele pode estar esperando o dia de se resolver com aquela pessoa, mas ainda assim ele fica: não vou falar. Não, porque o fulano, não vou falar. Se ele quiser, ele que venha falar comigo. Não me pediu desculpa, não me olhou no culto direito, me olhou com cara feia, não falou comigo. Eu não vou falar com ele, não. Pessoa amargurada. E aí, Pedro lançou-se ao mar. Só que Pedro esqueceu, envergonhado, esqueceu que em Jesus há perdão.
O Pedro, envergonhado, esqueceu que em Jesus há reconciliação. Por isso ele se lançou ao mar. Não passava pela cabeça dele. A única coisa que passava pela cabeça dele era o peso na consciência e na alma de ter traído Jesus. E mais uma vez, não bastou ele ter traído Jesus, ele teve que piorar a situação. Ele teve que chegar e falar, não vou fazer o que Deus mandou fazer, eu vou pescar. Ele piorou a situação. Então, assim, algumas pessoas costumam dizer, a gente sempre ouve isso, um abismo leva a outro. E realmente é. Porque o Pedro podia parar e falar assim, não, eu vou me consertar, eu vou me resolver. Eu vou voltar para aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou receber perdão de Jesus e vou continuar. Mas não. Ele foi pescar. Ele piorou a situação dele. Ele piorou aquela dor na alma que ele estava sentindo. Então, no versículo 8, vai continuar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Os discípulos, apesar de estarem com Pedro, pegaram um barco e foram até Jesus. O Pedro, envergonhado, se escondeu, porque a vergonha nos leva ao esconderijo. E o Pedro ficou lá. Os discípulos foram. Aqueles que você levou para o caminho que o Senhor não determinou, aqueles que foram influenciados por você, estão retornando para o mestre. E você? Não voltou por quê, Pedro? Está esperando o quê? Você levou. O influenciador aqui é você. E os outros que foram influenciados estão indo. Você vai ficar? E no versículo 8 vai continuar dizendo, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Eles tinham acabado de ter uma experiência com Jesus. Jesus fez um novo milagre. Eles não tinham apanhado nada durante a madrugada. E Jesus foi lá, mandou eles lançarem a rede à direita do barco. Eles apanharam tamanha quantidade de peixes. Experiência. Jesus estava dando nova experiência. Toda experiência vai nos gerar um impacto. E o impacto da experiência vai gerar reconciliação com Cristo. Porque nesse momento os discípulos, quando foram até Jesus, eles estavam falando, Senhor, eu te peço perdão pelo que eu fiz, eu te peço perdão por ter ido, mas eu estou voltando. E você, Pedro, não vai voltar, não? Os teus amigos estão indo. Os teus amigos estão influenciando agora para o bem, não para o mal, igual você fez. Cabe a você, Pedro, deixar a tua vergonha, deixar o teu orgulho e fazer a mesma coisa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu escolhi a minha vontade. Senhor, minha situação está crítica, mas eu te peço perdão e eu quero voltar. A gente precisa entender que Deus nunca vai precisar de nós para operar milagre. Deus não precisaria de nós nem para mostrar quem Ele é para o mundo, não precisaria. Mas ainda assim, Ele veio para a criação dele e falou assim, eu escolho vocês, eu confio em vocês, eu capacito vocês. E nós temos aí, mais à frente, a partir do livro de Atos vai contar sobre os apóstolos, a instituição da igreja na terra, depois que Jesus foi glorificado e foi aos céus. E foram homens que instituíram a igreja do Senhor Jesus na terra. Foram homens capacitados pelo Espírito de Deus. E nós precisamos ser homens capacitados pelo Espírito de Deus. Homens inspirados pelo Espírito de Deus. Quem faz a obra do Senhor na terra são homens. Quem cura aqui, quem bota a mão, são homens. Quem faz a libertação são homens. Quem impõe a mão sobre a pessoa manifestada são homens. Mas quem opera é Deus. Mas Ele escolhe, Ele capacita. Então não se ache o maior, a pior pessoa do planeta Terra. Ah, não, porque eu não vou, porque eu sou muito ruim.
eu não vou porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, o Senhor escolhe homens, Ele conhece a criação dEle, Ele sabe as dificuldades que a criação dEle tem, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe até onde a gente pode ir, Ele sabe quando a gente não pode ir, Ele tem que pegar a nossa mão e tem que levar, mas ainda assim, Ele olha para a gente e fala, eu te escolho, vai lá pregar, vai lá evangelizar, vai lá curar, vai lá libertar. Pedro, eu quero te dar um novo caminho, eu quero restaurar o teu ministério, Pedro. Aleluia. E continuando aqui no versículo 8, Pedro estava pertinho do Senhor. No final do versículo 8 diz, estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Eles estavam próximos ao Senhor. Os discípulos foram, Pedro ficou. Muitas das vezes, a gente passa pertinho do Senhor, mas o nosso coração, está lá, muito longe, bem longe, e a gente perde oportunidade de receber transformação, a gente perde oportunidade de receber cura, porque a gente está aqui diante do Senhor, mas a gente não tem a capacidade de pedir perdão e falar, Senhor, toma meu coração, eu estou voltando ele para Ti. Então, no capítulo 9 vai continuar, que ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Você pode me perguntar, eles acabaram de puxar a rede com os peixes, como é que aqui já tem brasa, peixe e pão? Jesus já tinha, como eu falei antes, Jesus não precisa da gente para operar milagre não. Não é o nosso peixe que vai fazer um milagre não. Ele já tem. Ele estava vendo para os discípulos, estava dizendo assim, quem te sustenta sou eu. O que você necessita, não o que você quer, mas o que você necessita, eu já tenho aqui. Pedro, olha para cá, eu já tenho aqui. Está procurando o que aí, se o que você precisa está aqui? A gente precisa entender que por vezes a gente passa muito perto do milagre, mas por não estarmos em obediência, por não estarmos vivendo aquilo que o Senhor determinou, a gente perde esse milagre, porque a gente não enxerga o milagre que está do nosso lado. E viver fora do caminho do Senhor, às vezes estão em coisas simples. O Leonardo costuma dizer que desviado não é aquela pessoa que está fora da igreja somente. Existem desviados aqui dentro. E não são pessoas que estão em pecado, não. São pessoas que estão fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer. Se você for chamado para pregar e você quer cantar, você está desviado do propósito. Se você for chamado para tocar e você está querendo pregar, você está desviado do propósito. Pedro foi chamado para pescar homens. Ele estava pescando peixe, desviado do propósito. Toda vez que a gente faz aquilo que Deus não determinou, a gente está vivendo em desobediência. E a desobediência nos tira do caminho do milagre. Versículo 10. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Jesus naquele momento, estava vendo para ele, estava falando, eu perdoo vocês, eu trago vocês de volta e eu restauro o ministério que eu entreguei a vocês. Eu selo o ministério que eu entreguei a vocês com duas palavras, sustento e provisão. Alimento nos remete a sustento, aquilo que nos sustenta o nosso corpo físico. E provisão é aquilo que alguém faz para suprir as nossas necessidades. E o Senhor estava vendo para ele, estava dizendo, vocês foram lá, tentaram pescar, não conseguiram. Eu dei experiência para vocês. Vocês lançaram a rede sob a minha palavra, pescaram, mas eu já tinha aqui. Porque o sustento vem de mim, não vem de vocês. É simples, Pedro. É simples. E a partir desse momento, ainda o Pedro ainda não estava na praia ainda. O Pedro ainda estava escondido. E quando Jesus pede, trazei, ele está dando uma ordem.
E aquele que obedece ordem, ele é obediente. Nesse momento, Jesus estava virando para eles e estava dizendo: trazei até mim. Trazendo, eu estou restaurando a obediência. Eu estou dando a vocês uma nova oportunidade de me obedecer. E o versículo 11 vai continuar dizendo: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. O Pedro, envergonhado, foi lá, puxou o barco. Pedro estava acostumado a puxar o barco. Era a habilidade dele, era o ofício dele. E o Senhor estava dizendo para ele assim: Pedro, a experiência que eu te dou move as tuas habilidades para mostrar que você é capaz, não por você, mas por mim. E o Senhor aqui vai dizer que Pedro arrastou o barco para a terra e estavam cheios de 153 grandes peixes. A pastora Érica, há um tempo atrás, pregou sobre essa palavra. Ela disse que 153 peixes eram todas as espécies, o número de espécies de peixes que existia na terra nesse momento. Então Jesus pegou um peixe de cada espécie e botou no barco de Pedro. Jesus estava virando para Pedro e estava dizendo: Pedro, por você eu movo a minha criação. Pedro, por você eu dou experiência nova. Pedro, para te restaurar eu faço de novo. Pedro, para te restaurar eu faço o milagre outra vez. Pedro, se for preciso eu te mostro de novo. Se for preciso eu te ensino de novo, Pedro. Mas volta. Pedro, senta um pouco e reflete para onde você está indo. Quem está te dando direção? E o que chama muito a atenção aqui foi o milagre que eles viveram. O milagre que já tinha sido vivido. E toda vez que Deus opera um milagre na nossa vida, Ele não opera apenas para ser visto, mas também para ser vivido não só por nós, mas aqueles que estão à nossa volta. Lembra que eu falei no início que nós, como escolhidos de Deus, nós influenciamos as pessoas ao nosso redor? As pessoas esperam algo de nós? Então, quando Deus opera um milagre na tua vida, aquele que está esperando algo de você recebe do Senhor através de você. Então esteja pronto para compartilhar da bênção com o teu irmão. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O retorno para o caminho que o Senhor determinou nos dá a oportunidade de assentar-se à mesa e estar em comunhão, comungar com o Senhor. Quando Jesus chama vinde comer, ele estava falando: volta para a comunhão comigo, vem comer comigo, Pedro, vem, é você, é com você mesmo, eu não errei, é com você. E aqui vai dizer que nenhum deles ousava perguntar-lhe: quem és tu? E esse versículo vai revelar para a gente que quando a gente decide de coração voltar ao nosso caminho em alinhamento com o que o Senhor preparou, nossa visão restaura. Por que eles não perguntaram quem era Jesus? Porque a visão tinha sido restaurada. Não precisava perguntar, porque eles sabiam. Antes, eles não estavam reconhecendo, mas eles passaram a reconhecer, porque houve aqui, no meio do caminho, uma reconciliação, uma retomada. Eles voltaram para o foco, eles voltaram para o verdadeiro alvo, que era Jesus. E aí vai dizer, porque sabiam que era o Senhor. Simples. Simples. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
Jesus estava ali, dividiu o pão e repartiu para cada um. E um momento mais específico de repartição que a Bíblia vai relatar foi a última ceia, em que Jesus repartiu e dividiu entre eles. E quando uma pessoa, você está sentado a uma mesa, uma pessoa ela reparte, ela te serve, ela está te mostrando cuidado, ela está mostrando atenção, ela está mostrando que você é bem-vindo naquele lugar e naquela mesa. Jesus estava falando assim: apesar de vocês, eu peguei vocês lá embaixo, e eu fui tratando vocês foram ganhando força, vocês foram ganhando alimento, e vocês estavam preparados para alimentar outras vidas, mas em determinado momento, vocês largaram tudo. E Jesus estava virando para eles e estava dizendo: hoje eu reparto o pão e o peixe, mostrando cuidado, porque hoje quem precisa de cuidado são vocês. Quem precisa que eu sente para ensinar são vocês. Quando Jesus multiplicou o pão e os peixes, os discípulos ajudaram Jesus naquele momento a repartir para a multidão. Os discípulos junto com Jesus estavam servindo a multidão. E só serve aquele que está preparado para servir. Só serve aquele que já foi alimentado, aquele que tem algo a oferecer. E nesse momento, quando Jesus chega e reparte, Jesus estava falando: toda a preparação que vocês tinham, vocês jogaram fora. Mas hoje eu preparo vocês de novo. Eu volto ao ensinamento, eu volto ao cuidado, e eu reparto entre vocês, para que vocês sejam alimentados agora, para que vocês sejam cheios no caminho, e que vocês tenham o que oferecer lá na frente, porque tem 3.000 almas, Pedro, te esperando lá na frente para se render a mim. A Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos vai relatar que no dia de Pentecostes o Espírito desceu sobre eles estavam no cenáculo, o Espírito desceu sobre eles, e Pedro vai para fora e começa a pregar, e 3.000 almas se rendem ao Senhor e se batizam. Só que a gente olhando para isso, não está muito distante, o capítulo 2, versículo de Atos, não está muito distante do versículo 21 do livro de João, não está muito distante. Só que o Senhor estava virando para Pedro e estava dizendo: Pedro, você tem experiência, você viveu um milagre, você tem palavra, você sabe para onde ir, você me conhece, só que agora você caiu, você se perdeu. Só que quando eu te chamo para voltar, Pedro, eu cuido aqui, mas é um cuidado tão rápido, porque você vai ser cheio tão rápido, e vai voltar tão rápido para aquilo que eu escolhi, e quando olharem, 3.000 almas estão te ouvindo, Pedro. Quando você menos esperar, você está fazendo aquilo que você fazia, quando você estava forte, quando você estava cheio de poder e unção. Então, Pedro, não pensa que retornar vai doer, não. Pode doer um pouquinho, porque você vai ter que deixar a tua vontade, o caminho que você escolheu, mas não pense que você vai ter que começar tudo de novo, não, Pedro, porque você tem experiência. Se você tem experiência, e o Senhor está dizendo para nós essa noite, se por acaso alguém aqui essa noite viveu momentos com o Senhor de experiência, de milagres, pessoas que assim têm palavra, receberam do Senhor, viveram momentos cuidando de outras pessoas, alimentando outras pessoas, já foram cheios, mas no momento caíram, o Senhor está vendo para a gente estar falando: se a minha experiência realmente te marcou, se fez algum efeito, se moveu algo dentro de você, não vai demorar muito para te restaurar não, Pedro. Não vai demorar não, Pedro. E o versículo 13 vai dizer: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo o peixe. A gente falou aqui que ele repartiu. E o versículo 14, termina dizendo: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Olhando
Pedro não tinha muito motivo, eu já expliquei o que eu creio que era o motivo de Pedro ter feito isso, mas quando Jesus morreu, os discípulos ficaram um pouco perdidos. Apesar de crerem que Jesus ressuscitaria, eles ficaram um pouco perdidos. Só que aqui está dizendo muito claro, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado. Jesus não ressuscitou e chegou agora a Pedro, oi. Não, ele já tinha ido uma vez, ele já tinha ido outra. Pedro já sabia que Jesus estava ressuscitado. Não tinha por que ele duvidar, Jesus estava ali. Não tinha por que ele temer. Mas como eu falei no início, Pedro estava ferido. Pedro estava amargurado. Foi uma decisão que ele mesmo tomou. Ninguém fez, não. Não foi um amiguinho do lado que falou alguma coisa que ele não gostou, não. Foi ele. Ele escolheu negar Jesus. Foi ele quem escolheu. Ninguém influenciou ele a isso. E muitas das vezes, a gente tem negado Jesus. A gente pega tudo aquilo que Deus entregou, como eu falei aqui, experiência, milagre, palavra, e a gente vira para Jesus e fala, de nada me serviu, estou indo embora. De nada adiantou, nada me mudou, aqui dentro, não moveu nada. E Jesus vira para a gente com um olhar de misericórdia, graças a Deus, porque a gente é ingrato, o ser humano é ingrato em relação ao Senhor. Deus faz tanto por nós, e a gente tem dificuldade de entender que tudo que Deus quer é a gente, aqui, perto dEle. Tudo que Deus quer é que nós vivamos as promessas que Ele tem. Jesus restaurou o ministério dos seus discípulos. Jesus deu alimento. E na conclusão do versículo 14 vai dizer, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, Jesus estava falando, eu volto aqui hoje para te dar vida e ressurreição. Eu ressuscito os teus sonhos, eu ressuscito os meus planos na tua vida, eu ressuscito o meu propósito sobre ti, eu ressuscito o teu chamado. E nessa noite o Espírito de Deus vai ressuscitar a gente aqui, gente que em algum momento saiu daquilo que o Senhor planejou, gente que em algum momento virou para o Senhor e falou assim, eu não quero, eu vou embora. Mas o Senhor está dizendo, não fique triste com isso que você fez, não. Se arrepende, mas não se acha indigno de vir diante de mim. Porque eu me entreguei naquela cruz para te salvar, é de graça, não precisa fazer nada para ser salvo. Eu te dei a salvação, não precisa de muita coisa para ser salvo. Basta aqui no teu coração confessar com a tua boca, não precisa ficar fazendo mirabolância, é de graça. O mesmo amor que eu tive por você na cruz do Calvário, eu tenho hoje, eu restauro o teu caminho hoje, assim diz o Senhor para nós essa noite. O Senhor Jesus veio aqui hoje, restaurar propósitos, restaurar visões. Eu falei aqui, que quando eles saíram daquilo que o Senhor planejou, a visão se fechou, a visão se limitou. Jesus está aqui essa noite para restaurar a visão, para restaurar propósito, para restaurar chamados. Tem gente com chamado muito grande, tem gente que poderia já estar em outros países pegando a palavra do Senhor, tem gente que podia estar aí explodindo, mas decidiu ir embora. E o Senhor está dizendo, se você veio aqui hoje, não vai embora sem falar comigo, não. Não vai embora sem pelo menos falar, Senhor, som do meu coração. O Senhor está dizendo, não sai daqui hoje do mesmo modo que você entrou, não. Estou te dando uma oportunidade. Nós vimos aqui que o Senhor restaura. Os discípulos já tinham vivido de tudo. Jesus podia ter muito bem falado, esses ingratos,
eu não, eu vou largar eles aí, eles que fiquem pescando e morram pescando. Mas não. Jesus virou para eles e falou: se vocês soubessem o que eu tenho lá na frente. Se vocês soubessem aquilo que eu preparei antes mesmo de vocês nascerem. E o Senhor Jesus está aqui essa noite, sondando o nosso coração. Ele está aqui essa noite para entregar até mesmo novos propósitos, novas visões. Porque às vezes você se sentiu limitado, se sentiu incapaz naquilo que o Senhor te entregou anteriormente. E pode ser que hoje o Senhor mude aquele caminho do início. Pode ser que Ele fale: não, filho, vem, vamos pelo caminho um pouco mais devagar, um caminho em que você não vai ter facilidade para cair, um caminho que as suas limitações conseguem alcançar. Vem, vem, Pedro, vem, porque você vai ser meu apóstolo. Vem, porque você é meu discípulo. Discípulo de Jesus não é qualquer pessoa. A gente tem que entender que era Deus encarnado. Pessoas que andavam com o Filho de Deus na terra. Não pode ser qualquer pessoa. Ele não chama qualquer um. Não chama. E o Senhor essa noite não está preocupado com aquilo que a gente carrega de ruim, porque tem gente que carrega uma malinha, né? Misericórdia. Tem gente que para onde vai está levando treco ruim. Estou indo lá, vai comigo. E o Senhor está dizendo: nessa noite, eu estou preocupado com a disponibilidade do teu coração em ser transformado, não com aquilo que você me apresenta de ruim. Eu vim para te transformar. Esquece o que passou, Pedro. Daqui para frente, abre a tua visão e vê aquilo que eu vou fazer.